Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Hoje, domingo, dia 18 de junho. Se não me engano, o último dia que eu gravei vídeo foi quarta-feira da semana passada. Para ser sincero, eu viajei na quinta e na sexta, eu estive fora, meio que acompanhando, não abri nenhuma operação porque o mercado também estava um pouco indeciso. E agora vamos aqui no projeto repassar os instrumentos que a gente negocia, né? São 4 pares e mais o ouro, e ver o que aconteceu, né? Os últimos dias não foram muito bons para o projeto Trader Tranquilão. Vou começar aqui pelos pares aqui, ó. Primeiro o dólar ien, nós estávamos vendidos aqui no dólar ien, ou seja, meio que contra o dólar, e ele pegou o nosso stop loss aqui, ó. Tá? Então essa trade aqui nós fomos stopado. Isso aconteceu com outros pares. O euro, que a gente estava positivo nele, nós estamos comprado no euro aqui no caso, né? A gente entrou aqui, ó. Se a gente for ver, já até tem bastante dias. Vou colocar mais ou menos aqui só de referência. Posição compradora. Deixa eu voltar ali para ver se tá. Depois que teve nessa aqui mais ou menos que a gente entrou comprado, só de referência, tá? Nosso stop loss tá mais ou menos aqui assim, correto? Bom, o que a gente viu de movimento? Se a gente ver até no índice do dólar aqui, ó, de um modo geral, a gente viu o dólar. Eu falei que ele tinha feito um fundo duplo aqui, que ele podia voltar a subir, e meio que se mostrou forte. Mas ao mesmo tempo, logo depois, ele encontrou aquela média de 20 e foi rejeitado. Então ainda está um pouco em decisão do dólar, mas essa subida do dólar aqui foi suficiente para pegar aquela nossa stop loss lá no dólar ien, né? Então voltando aqui para o nosso euro dólar, nossa posição, nós estamos comprado. Se a gente vier nas velhinhas Hakanashi aqui, a gente vê, ó, que o preço acabou de abrir no dia de hoje, né? Aqui eu tô falando domingo, mas já é segunda-feira lá na Austrália. Abriu velhinha verde e o preço não chegou a pegar o nosso stop loss, então é bom. A gente vê que tá meio lateralizado aqui, mas o preço está acima da nossa média de 20. Então essa semana vai ser uma semana importante para se entender o que? O dólar vai inverter essa tendência de baixa que ele vem apresentando aqui e começar a subir, ou foi só uma retraçãozinha aqui, vou voltar para a vela normal, ou foi só uma retração para ele continuar descendo? Essa semana vai nos responder isso, correto? Bom, então vamos continuar no euro comprado. Se a gente ver aqui nos critérios da nossa estratégia, estamos lá, comprado no Hakanashi, velhinha verde, abriu, então vamos permanecer, não tem sinal de venda, vamos permanecer do jeito que está. Dólar ien, se a gente vier aqui, ó, se a gente for olhar no Hakanashi, teve uma vela fechando acima do verde e abriu outra. Então na verdade, pela estratégia nós temos que entrar comprado aqui, tá? Eu comentei que eu ia respeitar esses sinais da estratégia, então vamos entrar aqui, deixa eu só ver aqui, ó, como é que tá o nosso spread, o USD/JPY. Então spread de 0,2 pips, um spread muito pequeno, tranquilo. Vou lá entrar com as nossas duas trades, uma delas eu já vou colocar o nosso stop loss aqui de mais ou menos 100 e poucos pips, né? Vamos ver um nível aqui interessante. Para colocar aqui abaixo desse nível aqui é muito de risco para nós. Então eu vou vir aqui nessa aqui, vou lá nas configurações dela e vou fazer aquilo. Vou colocar mais ou menos 0,65%, que vai dar, vamos colocar aqui, se eu colocar menos 100 pips, até menos 120 pips, tá ok, tá? Vou mudar a protection dela aqui. Ele fica aqui. Eu acho que eu vou deixar nesse nível. Olha só, ele está respeitando esses dois aqui. Está abaixo dessas duas mínimas aqui.
abaixo dessa aqui. Interessante aqui, ó, o preço tinha feito esse gap, subiu, fechou o gap de certa forma, e agora no meio da semana passada, na quinta-feira, o dólar se valorizou bastante em relação ao iene. Ainda não está claro uma reversão de tendência que o dólar vai subir, mas a estratégia manda a gente entrar, está acima da média de 20, vamos respeitar. Esse take profit aqui eu vou colocar exatamente 2:1, que dá aqui 240 pips, não é isso? 240 pips. Vou mudar na mão aqui, aqui para ficar exatamente o 2:1. E vou na outra trade, né, ou na outra posição aqui, e colocar o stop loss nela também de 120 pips. Tá? Então é isso. Então agora nesse par aqui nós entramos em favor do dólar, tá? E contra o iene. Beleza? Próximo par aqui é euro-iene. Eu tinha mostrado aqui uma zona de confluência aqui, que o preço até respeitou, desceu, mas o euro voltou a se valorizar em relação a iene. Nós estamos vendidos nesse par aqui. Nesse momento nós estamos com menos 95 pips, tá? Mas ainda o preço está se aproximando do nosso stop loss. Vamos deixar onde é que ele está, não vou mexer. Vamos ver se o euro continua se valorizando frente ao iene. Se acontecer, vai pegar nosso stop loss, tá? Mas vou deixar. Se a gente ver aqui no Hakanashi, ó, acabou de abrir uma verde, e se fechar hoje, a segunda-feira, né, digamos assim, fechar essa velhinha verde, já vou estar bem próximo de querer fechar essa trade. Apesar de que se ela fechar a verde, ela provavelmente vai chegar bem próximo dos nossos stop loss aqui. Então a gente vai estar, na verdade, já ter que entrar comprado, né, porque ela vai ser a segunda vela verde fechando acima da média de 20. Então, segunda-feira à noite, nós temos que observar esse par, e se ele fechar verdinho aqui, nós temos que entrar comprado nele. Dólar australiano. O dólar australiano é um par que, apesar da força do dólar aquele dia, o dólar australiano desceu pouquinho e voltou a subir. Então é um par. É outro que aconteceu igual aconteceu aquilo do euro-iene aquela vez. Deixa eu só mostrar aqui que na segunda temporada a gente perdeu esse movimento porque ele já tinha ido muito. O dólar australiano aconteceu parecido. Eu optei por não abrir a trade aqui, que podia ter aberto, e agora o preço já afastou bastante. Eu não vou entrar nessa trade, pode ser um erro, tá? Mas já teve muitas velas verdes aqui para poder entrar agora, então vamos deixar rolar. E por fim o ouro. O ouro era outro que a gente estava relativamente confiante nele, estávamos comprados no ouro. Mas olha que posição chata que está agora. Pela estratégia, que ó, já teve velinhas vermelhas, a gente tem que entrar vendido no ouro. Correto? Só que olha só, o ouro ele está exatamente nesse nível de suporte para ele. E tem pode descer e encontrar essa trendline e voltar a subir. Eu vou dar uma afastada, digamos assim, vou colocar no semanal, mudei do diário para o semanal. Olha só, ele tem essa trendline que vem lá desde anos atrás, lá desde aqui, ó, 2012. Dá para a gente estender ela até inclusive lá 2011. Uma trendline de baixa que foi rompida. Chegou a ser testada e rompida e voltou a descer. Então tá meio que um período de indecisão, assim, eu acho que a gente pode entrar vendido e o preço subir. Ou ele pode descer e encontrar nessa trendline aqui e subir. Mas como eu não entrei no dólar australiano, aqui eu não vou fazer a mesma coisa, eu vou respeitar a estratégia, digamos assim, e vou vender. Tá? Só um microlote de ouro. E vou deixar o nosso stop loss aqui
Vou no ouro aqui, Shao USD. Tá vendo? Ele tá arriscando mais ou menos menos de 1% da conta, 0,85 nesse nível que ele tá. 1% da conta agora seria uns 19 dólares. Vou colocar aqui. Não, vou deixar ali onde é que tá. Aqui assim. Tá? Então entramos vendido no ouro, coloquei o stop loss. Bom, algumas conclusões aqui. Essa temporada não tá tão boa por enquanto pro trader tranquilão, né? Já tivemos alguns loss aí, algumas perdas. Meio do preço não pegou uma tendência, né? Digamos assim. Mas continuamos esperando. É uma coisa que tem me incomodado um pouco, essa questão de nem toda trade eu gostar, digamos assim, igual essa do ouro aqui, eu não gosto. Num price action puro, eu não entraria vendido aqui. Mas talvez na próxima temporada eu pare de seguir essa estratégia que a gente criou lá na primeira temporada e faça mais trade que eu confio, digamos assim, que eu goste. Mas por enquanto ainda está no positivo o ganho. Tá vendo? Tivemos esse drawdownzinho aqui na terceira temporada. E vamos ver se a gente recupera aí. Vamos ver essa semana qual que vai ser o destino do euro dólar. Vamos ver como é que vai ser a força do euro, do dólar, se o dólar vai realmente voltar a se fortalecer, e se vai se fortalecer em relação a tudo, ou como é que vai ser o iene, enfim. Temos que deixar rolar aí. E é isso aí, espero que você esteja gostando e acompanhe os nossos próximos vídeos. Tá certo? Um abraço para você e até amanhã.